se o senhor tivesse que definir seu mandato em uma palavra, resiliência tropical, ou seria moleza estratégica? Eu rogo geral, eu sou contra a CPMI do INSS. CPI se rebela contra Gilmar Mendes e reage contra a decisão dele que salvou o Dias Toffoli. Gente, a CPI do crime organizado ela não vai aceitar calada a blindagem do Gilmar em favor do Dias Toffoli. Não, o senador Alessandro Vieira ele anunciou medidas contra a decisão absurda do Gilmar que blindou Toffoli, anulando a quebra de sigilo da Maridit, aquela empresa que é dona do Tayayá, que tem como sócios ostensivos os irmãos do Toffoli e por trás dos irmãos, lá escondidinho, tá o Dias Toffoli. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o caminho para reverter essa decisão do STF e é surpreendente. Bora entender então aqui com esse vídeo do próprio relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, em que ele reage contra essa decisão aí de Gilmar Mendes. Olha aí. A CPI do crime organizado recebe e vai recorrer, vai enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos da quebra de sigilo da empresa Maridit. Essa decisão é tão absurda na forma e no mérito que exige uma contextualização detalhada para você entender. Primeiro, a CPI decidiu, por unanimidade, pela quebra de sigilo da Maridit e pela convocação dos sócios conhecidos da empresa, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli é sócio oculto. Essa decisão da CPI é plenamente fundamentada, por conta do potencial vínculo entre os casos Master e Reag, com notícias consistentes de circulação de recursos para fins de lavagem de dinheiro, inclusive recursos do PCC. Os irmãos do ministro Toffoli, que são sócios conhecidos, protocolaram um HC perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Master. E ele deferiu o direito deles não serem obrigados a comparecer para depoimento, justamente porque eles são investigados. E essa jurisprudência é consistente no Supremo nesse sentido, não tem problema. Mas chama a atenção que a empresa Maridit, aquela que tem o sócio oculto, o ministro Dias Toffoli, ela não peticiona o relator do caso Master, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e nem faz livre distribuição. Ela peticiona diretamente ao ministro Gilmar Mendes nos autos de um mandado de segurança que já estava arquivado desde março de 2023, quase 3 anos. Embora seja flagrante esse absurdo, o ministro Gilmar não só desarquiva esse mandado de segurança, que é o 38187, e decide pela nulidade das quebras de sigilo, e depois ele volta a arquivar o mandado de segurança. Ele blinda e depois manda arquivar. No final das contas, nesse emaranhado de decisões atípicas e de movimentações milionárias e suspeitas, uma coisa é verdade imperiosa. Esse escândalo é grande demais para empurrar debaixo do tapete. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senado, vai ter que fazer o seu papel. Certíssimo o senador Alessandro Vieira, certíssimo. Ah, Deltan, mas ele vai recorrer para o próprio Gilmar. É óbvio que o Gilmar vai indeferir o recurso. Mas quem disse que o senador vai recorrer para o Gilmar, hein? É por isso que a jogada que pode reverter essa decisão é genial. Mas antes, deixa eu te explicar o que foi que Gilmar fez para você entender. O que o Gilmar fez, gente, foi usurpar a competência do ministro André Mendonça, que é o juiz natural, é o relator prevento do caso Master, e não Gilmar. Vejam que os irmãos do Dias Toffoli, quando eles recorreram, entraram com habeas corpus para eles não precisarem lá depor, para quem que eles peticionaram? Foi para André Mendonça, não foi para o Gilmar. Só que como a Maridit não ia conseguir se criar com o André Mendonça, que é o juiz sério e técnico, foi lá bater na porta do Gilmar, o santo Gilmar, aquele do Pátio dos Milagres, que é a sua antessala, como ele a define. A Maridit, ela tá enrolada até o pescoço no escândalo do Master. Logo, quem deveria decidir sobre ela é claro que é André Mendonça. Mas o que a Maridit fez, hein? Alessandro Vieira denuncia. A empresa tentou driblar o ministro André Mendonça. Foi uma manobra, uma malandragem. Ela peticionou direto para o Gilmar no mandado de segurança que estava arquivado desde março de 2023, que tinha sido impetrado pela Brasil Paralelo em 2021, durante a CPI da Covid, gente. E aí, o que mais surpreende não é a Maridit tentar, é o Gilmar. Gilmar desarquivou, ele recebeu a petição, anulou a decisão da CPI e arquivou de novo para ninguém poder discutir mais ali. Alessandro Vieira bem resumiu, ele blinda e depois manda arquivar. Finge a surpresa vindo do Gilmar, não é? Gente, de onde você não espera que vai sair nada de bom, é dali que não sai mesmo. E ali se chama Gilmar Mendes. Essa foi a manobra perfeita para proteger o coleguinha. E agora vem a parte estratégica. Quando a CPI recorre, para quem que vai o recurso, hein? Aí que tá, não vai pro Gilmar, vai pro Mendonça, é lógico. Ele é o relator natural do caso Master.
E até se alguém questionar, disser, tem que ir pro Gilmar, quem decide é o Fachin, que certamente vai deixar o caso com André Mendonça. E é aí que a coisa muda completamente de figura. André Mendonça é quem tem a verdadeira legitimidade nesse caso, não o Gilmar. Se o recurso chegar para o Mendonça, ele pode retomar o poder que o Gilmar usurpou dele. Ele pode reverter a decisão, pode restabelecer a quebra do sigilo, pode colocar as coisas no seu lugar, como ele está fazendo, aliás, com várias decisões esdrúxulas que o Toffoli tinha dado e que Mendonça está revertendo. Ah, agora vai ser briga de cachorro grande. Gilmar brindando o Toffoli de um lado, Mendonça do outro como relator legítimo do caso, restabelecendo o que é certo, e a CPI no meio exigindo que a investigação avance. E o senador Alessandro Vieira, ele não está sozinho. A quebra do sigilo da Maridit foi aprovada por unanimidade na CPI. Não foi uma decisão partidária, ideológica, não foi técnica, baseada em notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas, com indícios de lavagem de dinheiro, gente, ligada ao PCC. Esse é o caminho para reverter a decisão esdrúxula do Gilmar, então. Combater decisão judicial com decisão judicial. Só que, dessa vez, a decisão vai ser de um ministro que deixa a Polícia Federal trabalhar, que reverte as decisões esdrúxulas do Toffoli. Lembre, o Mendonça já reverteu múltiplas decisões do Toffoli no Master. Ele empoderou o COAF, ele liberou a Polícia Federal, ele autorizou a quebra do sigilo do Lulinha. Isso no caso do INSS, que é um caso paralelo, que mostra que ele é técnico, que ele é firme, que ele não tem medo de enfrentar interesses poderosos para fazer o que é certo. Me conta aí nos comentários, você acha que o Mendonça vai